onde eu tentei o suicídio 2 vezes. Foi daí que eu sentei, eu lembro que fosse hoje, eu sentei naquela ponte e só que eu vi que era a mão de Deus me dando um livramento. Meu nome é Sheila Priscila Okumoto. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa que tinha muitos problemas. Um deles era na área sentimental, aonde eu me casei muito nova, fui mãe muito jovem e foi daí que, devido, por um motivo de uma traição na parte do meu ex-marido, acabou terminando esse casamento, aonde eu fiquei muito frustrada, por ter terminado esse casamento, e fora isso começou a gerar muitos problemas, tanto na área familiar, eu não tinha paciência, comecei a não ter paciência com os meus pais, era uma filha muito agressiva, rebelde, não tinha paciência com o meu filho e com isso foi gerando mais problemas ainda e principalmente interno, dentro de mim, que eu comecei a ser mais agressiva, nervosa, e sem falar também o vazio que eu tinha dentro de mim. E uma das coisas assim que eu me recordo até hoje foi que eu não era transparente, eu tinha assim duas faces, aonde eu tentava passar uma alegria que não existia dentro de mim, passar uma aparência que não era. E foi daí que eu comecei a ver que eu não estava bem, assim, dentro de mim, onde começou a passar, várias situações dentro de mim, assim, que eu falei, poxa, para me preencher esse vazio, eu vou começar, a ir para baladas, tentar me preencher por algo, e assim eu comecei a ir para balada, barzinho, até me relacionar, eu tentei me relacionar com pessoas assim para preencher aquele vazio, mas eu via que nada preenchia, que não estava adiantando. E foi daí que eu tive depressão, onde eu comecei a me isolar das pessoas, até mesmo da minha família, Eu comecei não querer ver ninguém e foi daí que eu falei, a última saída é tentar o suicídio. E foi daí que eu não avisei ninguém e foi que eu cheguei até o local, que eu lembro como se fosse hoje, na ponte. Onde eu tentei o suicídio 2 vezes, E foi daí que eu sentei, eu lembro que fosse hoje, eu sentei naquela ponte e só que eu vi que era a mão de Deus me dando um livramento. Aí chegando na igreja, eu passei pela reunião de libertação, onde eu me libertei de todo aquele mal que existia dentro de mim, aquele vazio, tudo aquilo que estava me perturbando, acabou saindo. E foi daí que eu comecei a participar também das reuniões de quarta e domingo, na busca do Espírito Santo. Só que eu ouvia falar do Espírito Santo até que eu não conhecia. E foi daí que eu falei, não, eu tenho que conhecer esse Espírito Santo. E foi daí que eu comecei a buscar. E teve uma oportunidade que entrou o jejum de Daniel. E eu lembro que eu coloquei toda a minha força nesse jejum de Daniel para me poder receber o Espírito Santo, onde eu sacrifiquei todas as minhas vontades, todo o meu eu, em oração, jejum, oração de madrugada. Então assim, foi um sacrifício. Só que terminando esses 21 dias do jejum, eu continuei o meu propósito com Deus. E até que teve uma proposta, uma viagem até o Templo de Salomão, onde eu tive a oportunidade de ir lá. E foi lá que foi a minha confirmação do recebimento do Espírito Santo. E foi daí que foi um dia para mim assim inesquecível, Porque aquela paz que eu sempre busquei em coisas, em pessoas, só Deus, só o Espírito Santo podia me dar, aquela alegria. Então assim, quando eu recebi, eu queria passar, eu queria transmitir para as pessoas aquilo que eu estava sentindo dentro de mim, principalmente a paz, onde todo mundo busca e não encontra, e foi aonde que eu recebi. E esse dia para mim foi marcante. E quando eu recebi o Espírito Santo, foi a certeza que a mente de Cristo habitou dentro de mim,
aonde hoje, graças a Deus, hoje não tenho pensamento nenhum de suicídio. Hoje o meu prazer é viver, ajudar as outras pessoas. Hoje eu tenho uma alegria imensa dentro de mim. Hoje a convivência com a minha família, com meu filho é grande, né? A paz, a harmonia. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa totalmente transformada e mudada graças ao Espírito Santo na minha vida.